Fala, povo de Deus, graça e paz em Jesus, amém? Bem-vindo à nossa aula online, amém? Para estar constando aqui, né? A nossa primeira aula, eu havia já, até escrevi no grupo, né? Foi dia 10/3/2020, esse ano. Foi uma aula presencial. Estamos entrando na nossa segunda aula, amém? Então vou, só para constar, né? Núcleo Aeroporto 2, segunda aula. E também para constar, né, que é livros históricos, a primeira parte da aula, amém? Então vamos lá. Eu escrevi no quadro aqui, já enviei a imagem para os irmãos. Amém? O que acontece, irmãos? Livros históricos. Na primeira aula, nós vimos a introdução, falando sobre o livro de Josué, Juízes, Ruth, né? E também foi passado um trabalho avaliativo, né? Em continuidade sobre os livros históricos, né? Eu botei aqui no quadro aqui 1 Samuel, também botei 1 Samuel, também botei aqui 2 Samuel e também botei aqui 1 Reis. Ok? Bem, o quadro não é tão grande, né? Então vamos lá. 1 Samuel começa contando o início desse livro, começa contando a história de um casal, é meio um casal, né? Era Ana e Eucana, mas tinha uma terceira pessoa, né, a segunda esposa de Eucana, chamada Penina. Eu botei no quadro aqui. Ana, Eucana, Penina. De Ana e Eucana nasceu Samuel, né? Nós sabemos a história na Bíblia. Ana era estéril e ela foi para o templo, né? Ela foi lá junto com seu esposo na festividade, né? Não comia, a Penina ficava zombando dela porque ela era estéril, e ela fez um voto a Deus, que se Deus a ouvisse, desse a ela o filho, ela iria oferecer o filho a Deus. E Deus a abençoou a Ana, ela teve o Samuel. E assim que o menino desmamou, né, ela foi e levou a criança até o templo e deixou ali com o sacerdote Eli. Então eu até escrevi aqui, Samuel entregue para o serviço do templo, né? Abaixo aqui de 1 Samuel, no quadro, eu escrevi Ministério de Eli. Depois, abaixo, eu botei Ministério de Samuel. Quando você fala de Ministério de Eli, o sacerdote Eli, que também ele era juiz, é um negócio assim um pouco assim complicado, né? Porque Eli, ele passava a mão na cabeça dos seus filhos, que também eram ali sacerdotes, né? Com relação a pecado. E Deus, ele chamou Samuel, aquele negócio, né? Samuel, Samuel. O Senhor chamou Samuel e Samuel pensava que era Eli que estava chamando, e Samuel levantava, ia até Eli, e Eli falou, não te chamei. Até que depois de 1, 2, 3... Aí ele entendeu que era o Senhor e virou para Samuel e falou, quando te chamar de novo, responde, fala, Senhor, que teu servo ouve, né? Então começou a comunicação ali, da intimidade, a comunhão de Samuel com Deus. E o menino, ele cresceu, né? Só que o que aconteceu? Houve uma problemática no livro de 1 Samuel, logo ali no princípio, que é o seguinte. Havia ali a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, ok?
aquela arca da aliança, toda de ouro. E o que acontece? O pessoal achava que se fosse para a guerra levando a arca, Deus ia dar vitória. Mas como havia pecado, até mesmo na área sacerdotal, como é que Deus ia dar vitória de alguma coisa? Não tinha como. Né? Então levaram a arca para o campo de batalha, né? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Está aqui no capítulo 4 de 1 Samuel. Entendeu? Versículo 5 em diante. Fala aqui da morte deles, que perderam a arca. Né? Mas aí começa, aí Eli também, a partir do versículo 12, do capítulo 4 de 1 Samuel, quando ele ouve que a arca foi tomada, né, os filhos foram mortos, ele já é idoso, ele cai da cadeira, morre, né? E a arca vai parar aonde? Os filisteus, eles pegam a arca e levam para dentro do templo de Dagon. Isso está no capítulo 5. Né? O episódio é interessante, né? Diz que os filisteus tomaram a arca, está aqui no capítulo 5, versículo 2, e meteram ela na casa, né, de Dagon, a divindade deles lá. Aí o que acontece? Botaram a arca do Senhor, a arca da presença do Senhor, botaram no templo de Dagon e fecharam o templo. Aí diz a Bíblia aqui, nesse capítulo 5 de 1 Samuel, no versículo 3, que de madrugada, quando a turma lá da cidade filisteia, né, de Asdod, onde estava a arca lá no templo de Dagon, quando eles se levantaram pela manhã, que abriram o templo, a estátua de Dagon estava caída, assim, com o rosto em terra, assim, de frente à arca, caída no chão. Uma estátua pesada, enorme, caída. Né? Não tinha como falar, o vento derrubou, estava em falso. Não, levantaram a estátua. Né? Aí quando chegou no outro dia, novamente, só que agora está pior. Entendeu? Está pior. Diz a Bíblia aqui no versículo 4, que ele se levantando pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Né? Aí o negócio pegou. A partir do versículo 6, Deus ele começa a castigar os filisteus por causa da presença da arca. Deu uma hemorroida neles, deu praga de rato, a turma sofreu e gritava, não tinha médico para resolver. Né? Então diz a palavra de Deus que eles chamaram lá os anciãos, os sábios dos filisteus, né? E, rapaz, vão resolver esse negócio aí. Isso aqui é a mão do Deus de Israel mesmo contra a gente. Vão pegar aí 2 vacas aí que amamentam, vamos botar uma carroça, botar a arca em cima dessa carroça, com as vacas puxando. E se por acaso as vacas, deixa elas quietas andar. Se elas forem até a cidade de Bet-Semes, é porque foi o Senhor, o Deus de Israel, que pesou a mão na gente. Agora, se elas forem para outro lugar, então o que aconteceu com a gente foi casual. Isso está no capítulo 6 aqui.
foi casual. Aí vai a arca, né? Vai as vacas puxando a arca até chegar a Bet-Semes, junto com o príncipe dos filisteus andando atrás, né? Aí o povo vê aí, não tem briga ali não, entendeu? Para entregar a arca. Vem os levitas, tiram a arca, põem em cima de uma pedra, oferecem sacrifícios ao Senhor, entendeu? Tem toda uma história detalhada, a gente não dá tempo de detalhar tudo, né? Mas o que acontece? Depois a arca vai chegar a um lugar chamado Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. E começa o ministério de Samuel. Eu escrevi no quadro aqui que Samuel ele foi juiz, sacerdote e profeta. E foi juiz, o último juiz, sacerdote de Deus e também profeta de Deus. Amém? Essa aqui é a primeira parte dessa segunda aula. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo agora para a gente dar continuidade. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos aqui juntos. Amém.